Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui na correção da nossa tarefa. Lembrando, o Gabriel Arruda. Alguém confirma? Sim, é o Arruda Léo Cavalli. também. Também. Obrigada. Pessoal, olha só. Então, essa dúvida aqui, ó. O texto, o menino do pijama listrado, porque nós estamos falando da linguagem literária. O tema da nossa aula é linguagem literária. O texto, ele é descritivo ou narrativo? A história é narrativa, ela situa-se num espaço, num determinado tempo. As ações são descritas por verbos no passado. Onde que nós podemos justificar? Então, já no início, certa tarde, quando o Bruno chegou lá na página 9, chegou em casa, vindo da escola, surpreendeu-se ao ver Maria, governanta da família, que sempre mantinha a cabeça abaixada e jamais levantava os olhos do tapete. De pé no seu quarto, tirando todos os seus pertences do guarda-roupa e arrumando-os dentro de 4 caixotes de madeira. Até mesmo aquelas coisas que ele escondera no fundo e que pertenciam somente a ele e não eram da conta de mais ninguém. Então, nós vamos perceber, vai ter um começo, vai ter um meio, vai ter um clímax da história e vai ter um desfecho. Isso faz parte de um texto narrativo. Porém, né, o questionamento da Regina é muito válido com relação a fiquei confusa, professora, porque tem muita descrição. Então, assim, o que nós podemos colocar aqui? Ó? A gente pode até corrigir. A obra, para ficar mais tranquilo. A obra em questão é descritiva ou narrativa? Então, a obra é narrativa. E aí você pode acrescentar. Porém, possui várias cenas descritivas. Ok? Agora sim, Bovinho, como que você respondeu essa questão, meu querido? Olha, eu respondi que era descritivo, mas é principalmente porque eu não consegui achar algo para falar que é narrativo, mas eu percebi porque eu achei bem mais descrição. Aí o que eu coloquei para justificar. Era uma casa muito bonita e tinha ao todo 5 andares, se incluirmos o porão, onde o cozinheiro preparava toda a comida e Maria e o Lar sentavam-se à mesa discutindo um com o outro e chamando-se de nomes que não se deviam empregar. Tá, eu entendi onde você quis dizer. Você pegou uma cena descritiva, mas olha a obra, por exemplo, vamos pegar o capítulo 3, lá na página 26. Bruno estava certo de que teria feito muito mais sentido se eles tivessem deixado Gretel para trás em Berlim para cuidar da casa, porque ela era só encrenca. Na verdade, ele já o ouvira sendo descrita como encrenca desde o primeiro dia. A Gretel era 3 anos mais velha que o Bruno. Tá vendo, gente? Isso é característica narrativa. Aí você pega início do 4º capítulo. Vamos lá para a página 34. 34. Para começar, não eram crianças, afinal. Ao menos, não todas. Havia meninos pequenos e grandes. Aqui é uma descrição. Mas quem são eles? E aí ele começa a responder usando a narrativa. Entendeu agora, Bovinho? Uhum. Conseguiram compreender? Por isso que eu deixei essa questão aqui, que eu sabia que ela ia causar uma dúvida na cabecinha de vocês. Mas o que nós vamos fazer depois, pessoal? Estudarmos um texto narrativo e depois estudarmos um texto descritivo dentro da linguagem literária. Como nós estamos trabalhando com a linguagem literária, nós estamos vendo todos os recursos que abrangem essa linguagem literária. Então, vai chegar um ponto onde nós vamos pegar texto exclusivo narrativo, texto exclusivo descritivo. Esse não é um texto exclusivamente narrativo, tá? Ele é uma narrativa com muitas descrições. E aí vocês podem colocar isso. Oi. Então, qual que é o negócio para justificar A obra passagem? em questão, ela é narrativa. Não. Aí você pode pegar o primeiro capítulo, o início, o primeiro parágrafo do primeiro capítulo. Justifique com passagem de tempo. Certa tarde, quando o Bruno chegou em casa, vindo da escola, surpreendeu-se ao ver Maria, e aí reticências. Ah, tá. Por quê? Porque ali você marca um tempo, um espaço, ele chegou da escola, então ele voltou para casa dele, ele encontrou outra pessoa. Chegou da escola. Tá aí, chegou em casa vindo da escola. Cadê o teu livro?
Então, página 9. Vamos lá. Rafinha, Rafaela, essa é uma história real ou é uma ficção? Uma obra de ficção? Eu coloquei que é ficção, porém é baseada em fatos. Só um pouquinho, Rafinha. Fala um pouquinho mais alto. É ficção, porém é baseada em fatos. Ótimo, é uma história de ficção. Mas como você chegou à conclusão que era uma história de ficção? Você leu na orelha do livro? Como que foi? Não, eu acho que você já tinha falado isso na aula. Na aula anterior, né? É. E que, na verdade, parecia se assemelhava a uma fábula, eu coloquei, né? Uhum. Sim, Amanda. Hoje tem um debatezinho. Nós já estamos fazendo isso, né? Esse debate é essa conversa que nós estamos tendo sobre a obra, ok? Leonardo, eu queria que você respondesse a temática histórica da obra. Na aula passada também acabamos falando sobre um pouquinho dessa temática histórica. Se você pegar a nossa aula da semana passada e assistir, você vai ver isso. Mas, Leonardo, acrescenta aí como que você respondeu na tarefa para mim. Qual? Cavalli ou eu? Você. Tá. Existe a temática da guerra, ué. E do colapso lá. Deixa eu ver o que eu escrevi. Do assassinato de milhares de judeus. Judeus, né? Ótimo. Então, a temática Uhum. histórica você colocou a Segunda Guerra Mundial, nazismo, que levou Milhões de judeus. à morte de milhares de judeus. Ótimo, excelente. Isabela Costa, quem são as personagens centrais de O Menino do Pijama Listrado? Isabela Costa. Eu não sei, Pro. Você não fez? Gente, quem é Antônio Fabre? É o Antônio Fábio, professora. Tá certo, pode deixar. Ele é do nono A E a Estela Bonilha, também? também. Ok. Uhum. Ju, minha linda, você pode responder aí? Quem são os personagens centrais de O Menino do Pijama Listrado? Oi, Ju. Ju? Amanda, você pode responder pra gente? Pessoal, tô anotando quem não tá respondendo e tal. Eu acho os principais, que é para responder. Os personagens centrais são os personagens principais. Tá, Bruno, acho que... Eu não sei falar o nome, mas Gretel, é a irmã dele. essa aí. Elsa, Ralph e o amigo de Bruno. Eu não consigo falar o nome dele também. Tá, mas você pode até colocar o pai de Bruno, a mãe de Bruno, entendeu? A Maria, Tá. que Então trabalhava é em casa. o Bruno, a irmã de Bruno, a mãe de Bruno, o pai de Bruno e o amigo de Bruno. Tá. Mas, gente, eu acho que alguém deve ter colocado. Felipe! Não, professora. Oi? Oi, professora. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Ô, Felipe, você não colocou aí. E o Shimu? É, o amigo do Bruno, né? É o amigo do Bruno, o Shimu. Ótimo, é isso aí. E aí, para hoje, pessoal, até vou interromper o nosso compartilhamento aqui. Vocês deveriam ter lido até o capítulo 7. Bovinho, você me perguntou se era o capítulo 7 ou até. Na tarefa estava escrito até o capítulo 7. E anotar em seu caderno ou destacar no livro, né, frases marcantes da obra e refletir sobre o assunto para o nosso debate. Então, vamos interromper aqui e vamos começar. Eu vou lançar algumas perguntas e eu gostaria que vocês responderem.
Ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer aí. Vou perguntar para a Estela. Estelinha, lá no capítulo 3, eu queria saber... Estela, eu lanço para a Estela, mas quem quiser falar, levante a mãozinha, já que é um debate, e fale, tá, pessoal? Estou avaliando vocês. Como que Bruno analisa a irmã dele? Tá, dois alunos. Professora, qual Estela? Não entendi, o quê? Qual Estela? É a Estela Iglesias. Só que a Rafa já levantou a mão aí rapidinho, o Eduardo de Mello também já respondeu. Já levantou aí para responder. Rafa, eu vou deixar o Eduardo e depois eu jogo para você, ok? Então vamos lá. Eduardo, começamos aí o nosso debate. Como que o Bruno analisava a irmã dele? Analisava como um caso perdido por muitas coisas que ela fez, questão com a escola, namorado e ter voltado para casa tarde, e também porque os pais colocavam isso na cabeça dele, brigando muitas vezes com ela. Ótimo, 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 ótimo. Rafa, pode acrescentar. E também ele, por causa das amigas dela, que sempre ficavam provocando ele, falando que ele era baixinho, daí ele odiava as amigas dela. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo que ele colocou a descrição que ela fez ali. Bovinho. E o jeito que ela tratava a Maria também. Porque ela, chegou num ponto que o Bruno começou a ver a Maria de um jeito diferente, não como uma empregada dele. Aí ele começou a ter basicamente empatia com ela. Aí, só que chegou a Gretel e começou a mandar ela fazer as coisas, brigar com ela. Começou a ser autoritária, igual era o pai do Bruno, né? Que nós tínhamos até comentado na aula passada. Uhum. Ótimo. Então, vamos ver aqui, né? Chegamos à conclusão, então. Vocês acham que a descrição que o Bruno faz da Gretel, vocês também têm a mesma impressão que ele tem dela? Pode falar, Rafa. Peraí, você pode repetir, pô? Se vocês, como leitores, também chegaram à mesma conclusão de Bruno com relação a Gretel? Eu acho que não. Porque. Você acha que a Gretel era como, então? Não, eu acho que ela deve dar problema mesmo, como um caso perdido, como ele disse. Certo. Mas que ela ama ele do mesmo jeito, né? Porque ela é irmã dele. Mas não sei. Sim. Antônio, você que tá com a mão levantada aí, pode falar. O seu microfone está com problema. Eu gostaria que eu até vou desativar seu microfone aqui. Eu gostaria que você escrevesse, tá? Tá bom. Pode escrever, Antônio. Eu tô esperando a sua resposta. Se você não Não, nem deve ser o Antônio. Tira ele logo. Eu já tô achando, já vou remover aqui. Pronto. Removemos o Antônio. Bovinho, você também levantou a mão aí. Você quer acrescentar? Olha, assim, eu até teria a mesma conclusão pelo que ele falou, mas também não tem como a gente saber exatamente como é que ela é. Entendeu? Uhum. Porque... Então, a minha pergunta é, você acredita no Bruno, então, com relação à descrição da irmã dele? Não, porque ele fala só as coisas ruins que ela fez, mas ele nunca falou se ela fez alguma coisa boa, se ela tratou alguém bem, tipo, se ela tem algum problema porque os pais não aceitam, uma coisa assim. Ou ele não sabe ou ele não quis citar. Ótimo. Entendeu? Tá, a Rafa ainda quer falar. Mas olha, só pra avisar que não é muito bom anotar o nome Antônio Fábio, porque senão o Antônio pode se ferrar à toa, sabe? Então fala que era alguém com o nome dele, porque geralmente ele não faz. Rafa, quer acrescentar alguma coisa ou posso para a segunda pergunta?
Não, pode ir pra segunda, eu levantei sem querer. Ok. Pessoal, olha só. Segunda questão aí que a gente vai colocar, né? O que o Bruno... Eu vou focar agora, pessoal, no capítulo... Eu ainda estou no capítulo 3. Mas o Bruno, acho que vocês perceberam, vocês traçaram esse perfil. Estela, você pode comentar, sim. Cadê você, Estela Bonilha? Aqui. Pode falar. Você perguntou, posso comentar? Pode. Ah, sim, é da irmã que vocês estavam falando, que eu acho que parte da visão que ele tem dela também tem dele ser mais novo. E às vezes ela até entende uns negócios, né? Mais, tipo, que como ele é mais novo, ele ainda não consegue ter aquela pegada das situações que não são tão explícitas. Eu não sei como é que explicar isso, mas tipo em conversação. E aí ela zoa ele, porque ela é a irmã mais velha também, tem todo esse negócio. E ele tem essa visão mais... Tipo, ele não gosta tanto assim dela porque ela zoa ele, porque ele é o irmão mais novo. Entendi, né? Ela brinca com ele, né? E ela acha que ela, por ser mais velha, ela tem autoridade sobre ele. Oi. Agora o Antônio mesmo tá querendo entrar. É porque era outra pessoa, ele está entrando como Antônio. Não, Só Antônio. eu entendi, Bovinho. Pode ficar tranquilo. A gente tá resolvendo tudo, tá? Não é isso, é que ele tá pedindo pra entrar. Tá. É só Antônio. Beleza, eu só quero que Todo vocês minúsculo. entendam, que vocês se sintam seguros diante da aula, que a gente está resolvendo todos os problemas, tá? Não tem ninguém fazendo convite nenhum aqui, tá? Então, o Antônio não tá fazendo nenhum convite aqui. Gente, não tá piscando nada para mim aqui de acesso para entrar. Segunda pergunta aí, então, do capítulo 3, e ele diz assim, a minha pergunta é, o que o Bruno, ele era um menino curioso, nós colocamos isso na aula passada, porque nós estávamos lendo os 3 primeiros capítulos, os 2 primeiros capítulos, e nós percebemos que ele era um menino curioso. Se ele era curioso, né, ele ficava tentando descobrir todos os cantos da casa de Haja Vista, ele percebia que ele não podia pular muito, porque o solo parecia que... O solo não, né? O piso parecia que balançava um pouco, não era tão firme, aí ele começou a procurar alguma coisa para fazer, né? Porque aqueles poucos dias que eles acreditavam que eles iam ficar em Haja Vista foi se estendendo. Aquele prazo foi se estendendo. E aí ele começou a observar atrás da janela. Aí, o Antônio entrou. Ele começou a perceber que atrás da janela ele podia ver, né, uma floresta, pessoas. O que ele estava enxergando atrás dessa... o que ele estava enxergando por meio da janela? Através da janela, o que ele enxergava? Fala, Rafa. Pessoal, eu não queria que só a Rafa e o Bovinho participassem. Eu queria que os outros também participassem, porque o livro, ele estava em PDF. Eu tinha aberto para vocês aqui o livro e ele ficou como tarefa. Então, eu gostaria que outros alunos também levantassem as mãos e participassem do nosso debate. Felipe, eu sei que você leu também. Conrado. Tá, eu vou deixar... Rafa, eu vou começar pelo Felipe, então. Aí depois eu jogo para você e jogo para o Bovinho. Mas eu gostaria que os outros também participassem. Vamos lá, Felipe. Pode falar. Então, quando a gente só descobre realmente o que tinha após a janela no início do capítulo 4, né? Sim. Que, na verdade, não eram somente crianças. Tinha algumas crianças, pequenas e grandes, mas o livro fala que também tinha pais, avós, alguns tios, talvez. Isso. E pelo que deu para entender um pouco da leitura, talvez tivesse também pessoas que não tivessem em casa, né? Fossem moradores de rua mesmo. Então, ele ficou levantando hipóteses a respeito das pessoas que ele enxergava através da janela. Você concorda com isso, então? Concordo. Alguém discorda? Não, não eram. O Felipe falou totalmente errado, a professora também está equivocada. O que vocês têm a acrescentar aí? Pode falar, Rafa. Primeiro ele comenta com a Greta, né, que ele viu as crianças que não brincam, né, porque... Claro que ele não brinca, porque é um holocausto que tem do lado da casa dele, né? Sim, só que até então ele não sabe, né? Ele tá sendo inocente. Ele tem 6 anos. Pô, desculpa, de novo eu perguntei aula passada e agora fala de novo. Quantos anos ele tem? 9. 9? Tá. Daí 6. Quem falou 6? É 9. Quem falou 6?
Fui eu só pra lembrar daquela parte lá que ficavam falando que ele tinha 6 anos por bulinando ele. Mas é a brincadeira da Gretel com ele de querer dizer que ele era criancinha. Nós até falamos na aula passada que ele tem 9 anos, mas que esse livro não é um livro feito para que crianças de 9 anos leiam, né? Vai, Rafinha. Ele também percebeu que não tinha mulheres lá. E ele até criou a hipótese de que elas moravam em outro lugar. Legal. E ele percebeu também num banco que ficava virado para casa. E que ao redor da casa eram arames e muros muito altos. Tipo, arame, tudo, vários arames enfarpados assim, e muros muito altos, assim. Ele começa, então, ficar mais encabulado ainda, né? Mais cheio de dúvidas. Poxa, uma casa com um banco virado para a própria casa. Eu tenho que ficar enxergando ainda a casa a hora que eu sentar no banco? Né? Fala, Bovinho. Olha, o que me lembro de adicionar agora é que ele achava, ele não, ele também achava, calma, é que ele notou que as pessoas estavam com umas roupas diferentes lá, Mas não tipo, foi agora, né? não, já que era umas pessoas com os pijamas, né, os pijamas Entre listrados, aspas, né? Entre aspas, pijamas, né? que estavam trabalhando. Ele também achava meio estranho que ele também não gostava muito que o pai sumia, porque ele sabia onde ele ia, mas ele meio que sumia, que ele ia lá pra dentro Ok. e essas coisas, Mas mas é não tem interessante, muito pra dizer, não. mas é interessante a gente destacar que antes dele ter enxergado a floresta, entre aspas, né? Ele percebeu do lado de fora, que ele coloca lá na página 31, para quem está com livro e papel, que ele viu do lado de fora um carro, né? E nesse carro tinha. Aí ele percebeu um carro, de repente ele percebeu mais 3 ou 4 veículos que pertenciam aos soldados que trabalhavam para o seu pai. Aí alguns deles estavam fumando e rindo de alguma coisa enquanto olhavam nervosos para casa. Aí mais além ele viu uma saída que vinha de uma estrada ao longe, uma floresta então que parecia estar pronta para ser explorada. Então daí ele começa a perceber que existem outras crianças e ele fala que ele não quer brincar com aquelas crianças porque ele está com muita saudade dos amigos dele. Vamos partir então para o capítulo 4, que o Felipe já antecipou algumas Outra descrições. coisa, Pode falar. outra coisa que ele viu é um monte de carro fora da casa dele, É isso que eu acabei de dos carros dos colocar, soldados. que aí estavam É, os soldados, né? Os soldados que trabalhavam para o pai dele, né? E trabalhavam com o pai dele. E aí no capítulo 4, deixa eu espirrar de novo. Desculpa, que o Felipe colocou aqui. Saúde! Obrigada! Que o Felipe já colocou aqui a descrição, né? Que havia meninos pequenos, grandes, pais e avós, talvez alguns tios também, como ele colocou. Aí ele convidou a Gretel para ir ver com ele na janela, né? O que ele estava enxergando. Então, ó, querendo ou não, a Gretel era irmã, ele podia traçar o perfil como ele fez aí, que vocês colocaram, né? De que ela ficava tirando sarro dele e tudo mais, porque ela era mais velha, né, ela já era adolescente, aquela coisa e tal. Mas aí ele convida ela para ver. Tá, o Arthur Evelyn, ele colocou aqui que ele não estava entendendo muito bem o que ele estava enxergando, o que o Bruno estava enxergando, mas ele achava que era um campo de concentração. Ele ainda não achava que era um campo de concentração, tá, Arthur? Ele acreditava que seria uma fazenda. Ele achava que era uma fazenda. E ele e a Greta ficaram discutindo sobre essa questão de que era uma fazenda. Mas aí, que se fosse uma fazenda, então cadê os animais? Cadê? Não tinha animal, eles queriam ver os animais e tal. Então eles começaram a criar hipóteses. Mas eu quero. Só uma coisa, se eu me confundi um pouco, é porque eu li até o 7, aí eu não sei exatamente o que tá acontecendo no 7 e no 6. Eu não sei Não separar tem assim. problema de você confundir aonde você achou, tá?
Ah, tá, entendi, Arthur. Você está colocando a sua visão e não a visão do Bruno. Mas aí eu já estou acrescentando para você aqui que a gente está ainda na visão do Bruno, como se nós estivéssemos interpretando e fazendo uma leitura desse menino Bruno. Gente, por que que a Greta, ela coloca assim, ó, aí ela consegue então enxergar o que o Bruno está enxergando e ela fala que as crianças parecem imundas. Parece que elas não conhecem banho quente, ela acrescenta lá, e essas crianças parecem imundas. Por que ela coloca isso na obra? Bom, pelo meu entendimento, eu vejo que, como seriam crianças no campo de concentração, elas estavam lá já há muitos dias com a mesma roupa, trabalhando forçado muitas horas por dia, e sofrendo vários castigos. Então, ela olhou pela janela e interpretou como se elas não tomassem banho, mas a condição que ela estava vivendo ali dentro era aquela. É aquela condição do trabalho excessivo, né? E que o trabalho levava à sujeira. Regina, quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso que ele falou. As crianças, elas choravam, elas tinham que fazer as filas lá, e elas estavam também há muito tempo. Provavelmente não. É isso que ele falou, não trocavam de roupa, eram judiadas bastante. Aí, como a Gretel era da família lá, que era o pai dela era um soldado, como ele tinha dito, num cargo mais elevado, ela achava que eles simplesmente não tomavam banho. Estavam imundos, né? Ou que eles, né, não tinham uma condição necessária para ter uma vida melhor, né? Uhum. Ô, Dudu, e você? O que você gostaria de acrescentar aí? Professor, eu tô lendo o livro, mas a sua tarefa para ontem eu não fiz. Você não fez, mas você está acompanhando a leitura do livro? E você chegou a essa parte porque esse é o capítulo 4 ainda. É o início do livro. Não, mas as questões que você passou eu não fiz. Tá, mas essa questão que eu tô falando agora, a gente está participando do debate, não é da tarefa. Qual que é a questão? João Pedro, você pode repetir para ele, por favor? Posso. Basicamente, a irmã do Bruno, ela olhava pela janela e sempre via as crianças no campo de concentração, sempre muito sujas, com marcas de sofrimento, que elas eram muito tristes. Aí ela falou que elas não tomavam banho quente e ela não sabia por que direito. E daí o fato que a gente está discutindo é que essas crianças realmente não tinham escolha, elas tinham que trabalhar forçado, daí o trabalho levava, até pelo tempo que elas ficaram lá também, levaram a elas ficarem muito sujas e também elas não trocavam de roupa. Então a questão é que elas ficavam muito sujas. Muito obrigada, João Pedro. Você conseguiu fazer uma conclusão legal. João Pedro, você não pode ligar a sua câmera, por favor, para eu lembrar de você? Bom, posso ficar olhado para o teto, mas... Deixa eu só olhar rapidinho você para lembrar. Gente, eu preciso lembrar. Mas qual é a pergunta? Vocês. Dudu, a pergunta era essa. A Gretel, ela olhava as crianças que o Bruno tinha olhado, mas ela ficava falando, essas crianças parecem sujas. Por que ela chegou à conclusão de que eram crianças sujas, entendeu? Como se as crianças fossem pobres, fossem sujas, e não conhecessem os tratos de cuidados como ela via nas crianças de Berlim. Ah, tá, eu sabia. Era porque eles não deixavam, né, praticamente. As crianças, tipo, não tinha roupa, não tinha muita roupa, não podia tomar banho. Tá, Leonardo, você tá com a mãozinha levantada, né, Leonardo? Foi sem querer, professor. Não quer falar nada? Não? Tá. Entramos no capítulo 5. E é engraçado que assim, tipo, ela olha o que o Bruno tá olhando e ela ignora. Eu acho que é importante, vocês não colocaram essa questão dela ignorar. Porque ela fala assim, tá bom, vou lá e vou brincar com as minhas bonecas, porque da minha janela a vista é melhor. Então, tipo, tá bom, né?
É como se ela fizesse pouco caso do que está acontecendo. No capítulo 5, nós vamos observar, nós temos várias questões aí, né? Do Bruno curioso, continua, né? Nós temos lá o George curioso, o Curious George. Aqui nós temos o Bruno curioso. E ele pergunta para o pai dele, né? Ele tem uma conversa com o pai. E numa dessas conversas com o pai, ele diz assim: pai, eu queria saber, né? Que tipo de coisas são essas e tudo mais. Eu me lembro de quando eu era criança, o pai fala. Eu lembro que havia certas coisas que eu não queria fazer. Mas quando meu pai dizia que seria melhor para todos se eu obedecesse, eu simplesmente seguia em frente e fazia o que tinha que ser feito. Então, o pai está educando o filho por meio da educação que ele também recebeu do pai dele. E aqui ele coloca, que tipo de coisas eram essas, então? O Bruno pergunta para o pai. Aí o pai fala, eu não sei. Então, se o pai também não sabe, o Bruno também não sabe, para que caminho que vai essa conversa entre eles aí? Posso falar? Pode sim, Bovinho. É porque o pai dele tá tentando convencer o Bruno a parar de reclamar, porque Ótimo. porque não só ele não vai fazer, ele não tem como, o pai dele mesmo não tem como mudar isso, muito menos o Bruno. Mas e o Bruno também tava tentando convencer o pai dele de que ali era um lugar horrível e era para eles voltarem. E eles ficaram naquela discussão e tudo. Tá, eu queria saber. Bom dia, Luiz Antônio. Você tá me dando bom dia aí? Bom dia. Aí o Bruno também perguntou no final da conversa se o pai sobre sobre o sobre o sobre as pessoas que estavam ali, e ele falou que não conseguia responder também. Sim, ele pergunta sobre, então, quem são aquelas pessoas que eu consigo ver da minha janela, né? Mais ou menos isso. E o pai não Uhum. responde, porque o pai não quer que o menino saiba o que de fato está acontecendo, né? Vocês acham que ele não quer que a criança saiba para que a criança possa não repudiá-lo? Ou porque vocês acham que ele acredita que o menino é muito novo ainda para saber o que está acontecendo? Pode falar, João Pedro. Pelo que eu também percebi. Eba, outras pessoas estão falando. Ótimo. Vai lá. Pode falar. Bom, pelo que eu percebi dessa parte, envolve também aquela questão que a gente discutido no começo do livro, do Sim. pai ter recebido o ensinamento de ser autoritário em cima do filho. Então, por exemplo, o filho pergunta alguma coisa para o pai, mas se o pai não quer que ele saiba daquilo, por algum motivo, por exemplo, se vai prejudicar, para ele não entender o que está acontecendo, ele simplesmente evita falar, ou ele inventa uma desculpa para o filho ir fazer outra coisa, no sentido assim, de evitar falar sobre essas coisas sobre o filho, da mesma maneira que ele foi ensinado pelo pai dele. Ótimo. Ótimo, Amanda. Eu acho que ele fez ele não contava pelas duas coisas. Porque ele tinha medo do filho odiar ele, que é meio que acontece quando ele descobre. E porque ele acha que é muito novo. Mas eu acho que principalmente porque ele tem medo que o filho odeie ele por causa disso. Tá. Eu vou antecipar, tá? Só um minutinho. Eu vou antecipar alguma coisa aqui. Além do Bruno, as outras pessoas que residem naquela casa, os outros familiares, sabem o que está acontecendo? Elas sabem o que vai acontecer? Acho que a Greta não. A Greta ou não. E a mãe? Provavelmente. Provavelmente. Outra coisa. Eu vou deixar essa dúvida até mesmo para vocês quererem continuar a ler o livro. A mãe saberá do Holocausto? Tá, o Evelyn colocou que ele acha que a mãe sabe. O Bovinho colocou que acha, mas vocês não têm certeza porque vocês não leram mais. Eu Pode acho falar. que ela
Pode falar, Eduardo de Mello. Eu acho que ela sabe do Holocausto e não gosta da forma que ele assim, Que ele que participa disso. isso é, né? Exatamente. Tá, então é tudo um achismo, né, gente? Nós vamos ter que depois descobrir. Fala, Rafa. Eu acho também Tá, que ela sabe, mas ela não consente com o trabalho do marido. do marido. E eu acho que ela tem tratado o Bruno com mais cautela, com mais carinho, para quando ele precisar descobrir, ele aceite melhor, alguma coisa assim, mesmo, tipo, ele sabendo que ela sabia, ele ia ficar bravo com ela também, além de ficar bravo com o pai, né? Entendi. Mas é isso, eu Ou acho. talvez a mãe quer se enganar que aquilo não tá acontecendo. Tá, mas são só achismos, né? A Raíssa também colocou que acha que a mãe não sabe, acha que a mãe sabe. E a Clara Pessini colocou aqui que acha que ela sabe, mas como a Rafa colocou, que ela não confronta o marido sobre isso. Né? Mesma coisa que a Rafa também colocou aí. Mas acho que ela tentou confrontar. Lembra dos primeiros capítulos que, tipo, antes deles irem pra Haja Vista, o Bruno escutou os dois discutindo, só que o pai falou mais alto e acabou o assunto? É. A Amanda também colocou que acha que ela sabe. Gente, todo legal, mas todo mundo só acha, tá? Então vamos colocar uma pergunta aqui, já para ficar para vocês continuarem a ler o livro. A mãe de Bruno Mas sabe? a hora que você falou. Anotem aí, A hora pessoal. que você falou. A mãe Calma. de Bruno, escrevam. A mãe de Bruno sabe do Holocausto? Prof. Fala, Regina. Então, eu também acho que ela sabe, porque, tipo, eu não lembro, eu fiz um negócio muito diferente que eu já tinha feito. Eu comecei a ler o livro e eu botei o filme no YouTube enquanto eu assistia. Então, eu assistia um pouquinho do filme e depois li o livro para ver o que tinha de diferente. Então, eu não lembro se o que eu vou falar agora é do filme ou é do livro. Tá. Eu não sei por que eu fiz isso. Mas, no filme, tá, eu já falo para você. No filme, ela não sabe. No filme, mas é porque tem aquela parte, tem uma parte que eu lembro que o menino ele foi lá conversar com o pai e aí ele falou sobre a fazenda que ele tinha visto lá. A farm. E aí o pai ficou, ai, como assim, né? E aí, mas no fim o pai ele falou, ele foi embora. E aí depois a mãe chegou e falou, você tinha falado que não dava, não era tão assim, não era tão perto, não dava para ver. E era tipo isso que eu me lembro. E aí ele falou, mas como que eu ia saber que o negócio ficava na visão da janela do quarto dele? Que ele escolheu para dormir. Tá. Você já está até descrevendo um pouco da parte do final. Não conta mais, Regina. Não vamos fazer de spoiler. Calma. Ô, pronto. Na hora que você falou sobre, tipo, é que naquela hora que você perguntou se alguém sabia sobre o Holocausto, eu achei que você ia perguntar o que as outras pessoas achavam disso. Tá. Aí eu ia falar já sobre aquela conversa que ele teve com a Maria. Tá, não. Aí espera um pouquinho que ele já vai ter a conversa com a Maria, tá? Inclusive, aí a gente colocou, né? Que o Bruno conversa com o pai, já falamos do capítulo 5. E aí nós temos, né? Pro, Oi. posso acrescentar mais uma coisa? Claro, ótimo. Então, na conversa que ele tem com o pai, ele pergunta quem são as pessoas. O pai, ele na verdade, ele fala que não são pessoas, né? Ele fala como se eles não tivessem nada em comum, mesmo com esse bem uma fala nazista mesmo, né? Muito. Falou, ótima conclusão, Rafa. Não são pessoas, não se preocupe, não são pessoas. São outro tipo de criatura e para ele não se importar com isso, para ele esquecer do assunto. Um pensamento bem nazista, ótima colocação. No capítulo 6, que tem o título A Criada Muito Bem Paga, aí tem a conversa que ele tem com a Maria, né, Bovinho? E aí ele fica conversando com a Maria, e ele fala, né, que trabalhava na casa,
E ele é muito curioso, então ele ficava questionando tudo. E vocês acham que a Maria... Acham não, né? A Maria, ela contava tudo que ela sabia pro Bruno? Não. E o que ela falava, então? O que ela conversava? Pode falar, Regina. Como que ela respondia, então, aos questionamentos do Bruno? Ah, Ela, pelo que diz no livro, ela ficava bem, assim, ela pensava bastante antes de falar alguma coisa para ele. Certo. Ela, eu acho que é sim, por causa aí, do medo dele falar pro pai dele sobre também. sim. E daí teve muitas vezes, tipo aquela vez que ela falou, que falou, por exemplo, o que ela achava da casa. E aí ela falou que não, a gente vai se acostumar. Ela, tipo, ela não falou que não, a casa não ficou legal, não, ela, sabe, ela pensou bastante antes de falar qualquer coisa pra ele. Então você acha que Oh, ela era bem serva mesmo, né? Bem mas ética com relação à também, família, né? também fala o motivo por que Então, que olha ela é para a tão assim. característica da Maria, ela era uma profissional ética. Então, é uma qualidade dela aí, ó. Pode Ó, caracterizá-la. que eu Pode me falar. lembro da conversa, pelo que eu me lembro da conversa, ela falou que ela era serva, sim, da... Pelo que eu me lembro da conversa, aproveita, vai folheando o livro. Não, eu lembro certinho. É que ela falou que ela era serva da família porque a mãe dela servia a avó a mãe do pai do Bruno. Avó, Aí ela fazia avó paterna. ela era costureira. É, ela era costureira e fazia vestidos para ela toda hora, e gostava bastante. Aí mesmo depois da avó ter aposentado, elas continuaram amigas e que como Então, vou como a desativar a mãe sessão dela, aqui. como a mãe dela uma mãe dela era amiga da mãe do pai do Bruno, Uhum. ele acolheu ela, é, ele deu o primeiro emprego dela, acolheu ela na casa, deu tratamento, tudo, porque ela era quase família, sabe? Aí é que o Bruno tinha falado, ela falou isso depois que o Bruno chamou o pai dele de idiota e tudo. Tá. Teodoro, você queria falar alguma coisa? Ninguém mais levantou a mão. Ah, tá. Não, né? Alguém mais? Ninguém mais quer acrescentar? Acho que ficou só uma conversa entre eles, né? E assim, vamos colocar aí, ela acabou, de uma certa maneira, tentando consolar o Bruno, né? De que não tinha solução para eles saírem de Haja Vista, né? E aí é o último capítulo aí que eu pedi para vocês lerem. Como a mãe levou o crédito por algo que não fez. Que crédito é esse? O que a mãe não fez? Quem pode Ah, falar? eu que o Depois a Bruno Estela tinha vai falar. Ó, a Estela levantou a mão também. tá, é que o Bruno tava procurando, ele tava querendo construir alguma coisa para se distrair por não ter amigo, que ele não gostava de ficar só correndo por aí. Aí ele decidiu montar um balanço, entendeu? Ótimo. Aí ele foi procurar corda e pneu. Ele só achou a corda e depois foi perguntar para aquele soldado do pai dele, acho que era Kotler, uma coisa assim, Sim. soldado. Pra achar um pneu que ele pudesse usar. Que Aí, ele pudesse usar para se distrair. o tipo, o pai, aí o cara mandou um servo entre aspas dele, levar o Bruno para não, era um dos serventes da casa, pegar ele e levar pro depósito para achar um pneu velho. Tá, Aí mas ele foi, montou o balanço. ele não era judeu? Não. Quer dizer, eu não sei, né? Não comentou isso no livro. Mas Tá. pelo jeito sim, porque ele tratou ele muito mal, como se É. odiasse ele. Pronto. Se Aí a pessoa odiasse ali, já era. Só um pouquinho, Estela. mandou.
Deixa só a Estela acrescentar aqui um pouquinho, Bovinho. Fala, Estela. Ah, é que o Bovo já tava falando, né? Uhum. Que daí o Por isso que eu já cara disse. que é judeu, Pode falar. assim. Daí. Sim, ele era judeu, tanto é que ele fala, o Bruno não entende a palavra, mas ele fala assim, tipo, ele fala de um jeito ruim, dá pra perceber que ele tava falando que ele era judeu. Daí ele consegue, né? Ele faz o balanço dele, só que quando ele tá brincando, ele acaba se machucando. E daí o judeu, né, o servente, vai lá e acaba ajudando o Bruno, porque ele se machucou feio, tipo, ele abriu um corte na perna dele, eu acho. E enquanto ele tá ajudando, o Bruno fica perguntando: ah, como você sabe que isso aqui não foi um machucado tão importante? E aí ele fala: não, eu sei, eu sei do que eu tô falando. Ele fala: mas você não é médico. Ele fala: eu sou sim. E aí que você percebe, né, que ele era um médico Ele era judeu, mas judeu. sim, e como ele era judeu, ele virou um servente e agora ele tava descascando cenoura. Daí, como a mãe dele chega, ela agradece, né? E para não ter complicação com ele, porque ele estava praticando medicina, né, teoricamente, ela fala que ela levaria o crédito, mas é para proteger ele, não levar o crédito em tomar o crédito dele. E ele coloca aqui assim, né? Você não é médico. Ele chama Pavel. Pavel parou de descascar as cenouras por um instante. E é engraçado que no filme ele descasca batatas, tá, gente? Então, acho assim, se você tiver com o livro aí, pode até sublinhar para você ver a diferença, né, de uma cena do filme para uma cena do livro. E ele olhou para o Bruno do outro lado da mesa, a cabeça baixa, tadinho, né? Como se ele estivesse assim, só olhando aqui. Como se estivesse pensando no que responder. Ele suspirou e pareceu ponderar a questão por um longo tempo antes de dizer: sou sim. Bruno encarou surpreso, aquilo não fazia sentido para ele. Mas você é um servente, disse ele lentamente. Você descasca os legumes para o jantar. Como que você pode ser também um médico? Jovem rapaz, disse Pavel, e Bruno gostou da cortesia dele o chamar de jovem rapaz, e não de homenzinho, como fazia o tenente Kotler. Eu sou de fato médico. Só porque um homem olha para o céu à noite, isso não faz dele um astrônomo, sabia? Bruno não fazia ideia do que Pavel queria dizer, mas havia algo no que ele dissera que fez o menino observá-lo atentamente pela primeira vez. Era um homem de porte pequeno, bastante magro, olha as descrições que vocês colocaram, de dedos longos e traços angulosos. Era mais velho que o pai, porém mais novo do que o avô, o que ainda lhe conferia bastante idade, embora Bruno jamais o tivesse visto antes de chegar à haja vista. Havia algo no rosto dele que sugeria que no passado Pavel usara barba. Não mais. Não entendo, disse Bruno, querendo chegar ao fundo da questão. Se você é médico, então por que está servindo a mesa? Por que não trabalha em algum hospital? Pavel hesitou por um longo tempo antes de responder, durante o qual Bruno nada disse. Ele não sabia ao certo por quê, mas sentiu que o mais educado seria até que Pavel estivesse pronto para responder. Antes de vir para cá, eu praticava medicina. Praticava? Perguntou Bruno, que não estava familiarizado com o termo. Você não era bom, então? Pavel sorriu. Eu era muito bom, disse ele. Sempre quis ser médico, sabe? Desde quando era um menino pequeno, desde que eu tinha a sua idade. Eu quero ser um explorador, disse o Bruno rapidamente. Desejo-lhe sorte, disse Pavel. Obrigado. Já descobriu alguma coisa? Lá na casa de Berlim havia muita exploração para se fazer. Mas é porque era uma casa muito grande, maior do que você poderia imaginar. Então havia muitos lugares para serem explorados, mas aqui é diferente. Tudo aqui é diferente, concordou Pavel. Quando você chegou à haja vista? Perguntou Bruno. Pavel largou as cenouras e o descascador por um momento e pensou a respeito. Acho que sempre estive aqui, disse ele afinal em voz baixa. Você cresceu aqui? Não, disse Pavel balançando a cabeça, não cresci aqui. Mas você acabou de dizer que... Antes que pudesse prosseguir, a voz da mãe fez-se ouvir do outro lado de fora. Assim que ouviu, Pavel soltou rapidamente a cadeira e voltou para a pia com as cenouras e o descascador e o jornal cheio de cascas, dando as costas a Bruno, abaixando a cabeça novamente, né, tadinho, e ficando como servo. Meu Deus, o que aconteceu com você? Perguntou a mãe ao aparecer na cozinha, inclinando-se para examinar o curativo que cobria o corte de Bruno. Eu fiz um balanço, mas eu caí dele. E depois o balanço me atingiu a cabeça e eu quase desmaiei. Mas Pavel veio me ajudar e me trouxe para casa, limpou meus machucados e fez um curativo em mim, que doeu muito, mas eu não chorei. Não chorei nem uma lágrima, não é mesmo, Pavel?
Pavel voltou o corpo levemente em direção deles, mas não ergueu a cabeça. A ferida está limpa, disse em voz baixa, sem responder à pergunta de Bruno. Não há com que se preocupar. Vá para o seu quarto, Bruno, disse a mãe, que demonstrava claramente seu desagrado. Mas eu não discuta comigo. Vá para o seu quarto, insistiu ela. E Bruno desceu da cadeira, jogando o peso sobre o que decidiu chamar de perna ruim. E sentiu um pouco de dor. Ele se voltou e saiu da cozinha, mas ainda pôde ouvir a mãe agradecendo a Pavel enquanto caminhava na direção das escadas. E por aí vai, né? Vocês acham que o Bruno ele decide ser explorador por quê? É minha última pergunta aí. Tá, Eduardo de Melo Félix levantou a mão. Cadê o Eduardo de Melo Félix? Porque ele é muito curioso. Ele gosta de explorar as coisas, descobrir as coisas. Tá. Tanto que ele sempre, a maioria das vezes, ele, na hora que ele tá falando no livro, ele fala de algum lugar que ele quer ver. Tipo, ele fala da casa antiga dele, que tinha muito lugar que ele não tinha nem visto ainda, que ele nunca tinha visto. Fala da casa nova, que ele não tinha nada para explorar. Fala da floresta perto, que queria explorar. Fala do... Mas aí bate numa característica dele que a gente já colocou aqui. Vamos ver se o Eduardo consegue chegar a essa resposta. Vamos lá, Eduardo. Bom, eu imagino que ele tem muita curiosidade, né? Pelo fato do pai dele ter por muito tempo escondido o que ele era. Falado que era só apenas um homem importante, que aquelas pessoas eram apenas pessoas importantes. Isso cria uma curiosidade. E ele tenta buscar e acaba levando a outras coisas. Como as coisas não eram claras na casa, né? Então levava ele à imaginação. Então, e como ele tinha uma imaginação muito fértil, ele queria ser um grande explorador. Beleza. Pessoal, eu gostei. Embora só alguns tenham participado, eu anotei o nome daqueles que participaram, tá? Pra gente criar uma nota aí. E é muito importante a participação de vocês. A tarefa de hoje, deixa eu voltar aqui e compartilhar a tela com vocês. Bruno, mas eu acho que... Mas é que outra coisa é a interpretação do Bruno pelo que a mãe fez pelo Pavel, né? Sim, porque sim. Porque tipo, ele achou que ela só tava tomando crédito do que ele fez, mas na verdade ela tava protegendo ele, porque se o pai dele soubesse que um judeu tocou no filho dele, ele provavelmente ia matar ele. Ótimo. E na verdade, assim... Mas ele ficou achando estranho, né? Porque falou, puxa, minha mãe tá tratando um médico desse jeito, né? Ele até causa um estranhamento. E ele se dirige ao Pavel no nome, né? Ele conversa com ele como qualquer outra pessoa, né? Digna de respeito. Para ele não há distinção do judeu ou não. A gente já vê que o Bruno não faz a distinção como os demais fazem, né? Os demais alemães ali presentes. Pessoal, voltando aqui para o nosso roteiro de aula hoje, fizemos o debate sobre os 7 capítulos do livro e eu não deixei de tarefa aqui para vocês darem continuidade aí em mais 7 capítulos, né? Eu deixei vocês um pouquinho de stand-by para a gente trabalhar a linguagem literária. Claro que nós já estamos trabalhando no livro, mas eu vou deixar depois outros capítulos para a semana que vem, onde nós retomamos aí a nossa leitura juntos, que eu acho que é bem legal, tá? Então, na linguagem literária, pessoal, o que é importante? Porque nós vamos falar aqui de um conteúdo que vai cair no simulado de vocês. Então, eu coloquei para vocês no conteúdo do simulado, em História da Arte, aquele tema que nós tínhamos falado e refalado, que é a arte que toca os sentidos, que é a arte neoconcreta, onde as pessoas, o interlocutor, ele participa da obra de arte. A arte está ali, mas a gente tem a participação do interlocutor, né? Então, é a arte que toca os sentidos, porque nós também podemos interagir. É a arte de interação. Então, no simulado de vocês vai cair esse capítulo, tá tudo especificadinho, tá tudo específico, né, para vocês depois, e vai cair sobre linguagem literária. E a linguagem não literária também, que nós já estamos discutindo há um tempo. Então, lembrando, nós já tínhamos falado sobre a questão da verossimilhança,
que as histórias literárias elas têm semelhança com a verdade, não significa que algo tem que ser verdadeiro. Como, por exemplo, no livro Menino do Pijama Listrado. Essa história não é uma história verdadeira, mas é uma ficção que ela é contada de tanta riqueza de lógica e coerência que faz com que seja uma história verdadeira. Olha só como que diz a definição aqui, ó. Os fatos não precisam ser verdadeiros. Então, essa história não é verdadeira. Vocês falaram para mim que é uma história de ficção. Correspondentes à realidade, mas que sejam dotados de uma lógica. Menino do Pijama Listrado tem uma lógica, porque é baseado na Segunda Guerra Mundial, o nazismo, né? Tem uma coerência com tudo isso. E aí, o que nós esperamos, né? Que faça sentido, e essa obra faz sentido. Mesmo que inventados, precisam satisfazer as expectativas do interlocutor, de modo a fazer com que ele encontre sentido naquilo que está sendo compartilhado. Então, há sentido um menino ter curiosidade, há sentido um menino querer ser explorador, há sentido o menino olhar para a janela e do outro lado ver pessoas trabalhando e ele ficar curioso. Faz sentido tudo isso. Então, nós dizemos ali que o menino do Pijama Listrado trabalha em cima da verossimilhança. E aqui nós temos um outro conceito para plurissignificação, que nós já tínhamos trabalhado, e para verossimilhança. Quando nós estamos falando de plurissignificação, nós estamos dizendo que é um conceito importante que faz com que possamos ver a capacidade do texto literário, pessoal, e dar diversas interpretações. Por que eu coloquei o debate para vocês aqui? Porque um pode ter interpretado, por exemplo, o julgamento do Bruno com relação à irmã de um jeito. Outros podem interpretar a irmã do Bruno de outro jeito. Isso graças ao quê, gente? A plurissignificação. Então, nós vemos que a linguagem aí, ela está pronta para vocês, mas ela é repleta de figuras de linguagem e tudo isso faz com que, por meio de um sentido conotativo, cheguemos a conclusões talvez um pouco não diferentes do contexto, mas por outros caminhos. Um chegou a essa conclusão por um caminho, o outro chegou a essa mesma conclusão, mas fazendo colocações diferentes. Então, isso é graças ao quê? A plurissignificação. Isso é muito legal, gente. É o campo que a literatura nos permite fazer. Ter essa entrada, essa invasão nesse mundo aí surreal. Ok? Uma outra característica do texto literário é a verossimilhança, nós já falamos, e aqui até foi de acordo com, né, em geral, desde a poética de Aristóteles, o filósofo. Aí, diferente da noção de verdade e de verdadeiro, entende-se desde então por verossímil na ordem narrativa, tudo que está ligado ao campo de possibilidades simbólicas relativas ao homem e à história, e que tem uma certa, ó gente, eu coloquei aqui, ó, uma certa mímese, tá? Imitação do real. Figuras de linguagem 1 é onde eu queria chegar aqui e falar para vocês. Pessoal, eu deixei aqui, vocês vão assustar vendo esse quadro e falar, nossa, quantas figuras de linguagem, tá? Nós vamos falar só de algumas hoje, nas outras aulas a gente vai acrescentando mais, então eu posso repetir esse mesmo quadro num outro plano de aula para vocês, porque a gente vai aos poucos dissecando cada figura. A primeira que eu quero falar para vocês, pessoal, é a metáfora. Deixa eu pegar aqui uma caneta. E eu vou destacar aqui a metáfora para vocês. Pronto. A primeira que eu quero destacar aqui é a metáfora. Gente, a metáfora consiste na figura de linguagem onde eu comparo dois termos. Só que eu vou fazer uma comparação sem usar uma palavra, ou seja, um conectivo comparativo. Sem usar, gente, a palavrinha como, por exemplo. Eu quero dizer que a Rafa é como uma leoa. Só que eu tiro como e eu afirmo. Rafa é uma leoa. A partir do momento que eu falo que a Rafa é uma leoa, eu estou comparando dois elementos que são absurdos. A Rafa é um ser humano. A leoa é um animal. A partir do momento que eu comparo a Rafa a uma leoa, eu estou querendo dizer que ela tem características que uma leoa tem. Eu posso dizer que ela é dominadora, porque o leão é o rei da selva, né, Rafa?
Eu posso dizer que, por exemplo, além dela dominar, né, ela é muito feroz, ela é muito brava. Eu posso colocar assim. Então, eu pego a característica de um elemento e jogo para o outro elemento, só que eu comparo de uma maneira afirmativa. Então, eu uso a afirmação, eu não uso o conectivo comparativo. A menina é uma flor. Eu quero caracterizar a menina com as características de uma flor. Só que eu não uso como uma flor, porque senão eu estaria também usando o quê? Empregando a objetividade e o sentido denotativo da linguagem, que é aquela linguagem encontrada no dicionário. Mas não, eu estou usando o quê? O sentido conotativo da linguagem, a linguagem no sentido figurado. Aqui tem um exemplo. Ó. Aquele homem é um leão. Homem é homem, ó. Homem versus leão. Homem é o ser humano, leão é um animal. Quando eu digo que aquele homem é um leão, eu estou comparando aquele homem com as características de um leão. Professora, tem outra figura de linguagem que chama comparação. A comparação é a mesma coisa da metáfora, só que ela vai usar o elemento comparativo, a palavra de comparação. Então, eu vou pegar aqui o mesmo exemplo, aquele homem é um leão e vou transformar numa comparação. Aquele homem é como um leão. E aí eu transformo a figura de metáfora para comparação. Outra figura aqui. Metonímia. Pronto. A metonímia, no que ela consiste, gente? Ela é uma metáfora. Só que ela é uma metáfora mais objetiva. Onde você faz a substituição de uma coisa por outra coisa. Como assim? Eu chego aqui e eu falo assim, gente, eu quero um copo de água. Eu não quero um copo de água, eu não quero um copo feito com água. Eu quero um copo que dentro do copo tenha água. Eu estou pegando o conteúdo e substituindo pelo continente. Quando eu falo, eu comi um prato de arroz e feijão. Você não comeu um prato feito de arroz e de feijão. Você comeu um prato que dentro do prato tinha arroz e tinha feijão. Veja bem. Então, isso é uma metonímia, você fazer substituições. Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu um poema que chama-se Poema de Sete Faces. Nesse poema, ele disse assim, quando nasci um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gaucho na vida. O bonde passa cheio de pernas. Né? O terceiro estrofe, perdão. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas e amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração, porém os meus olhos não dizem nada. Gente, o bonde não passa cheio de pernas. As pernas não andam sozinhas. O bonde passa cheio de pessoas. E pessoas que têm pernas. Ele pega a parte pelo todo. Então, o bonde passa cheio de pessoas que têm pernas. Ele pegou uma parte pelo todo. Ok? Quando você troca a marca por um produto, também é uma metonímia. Por exemplo, né, eu usei Bombril para arear a louça hoje. Gillette. Maisena para engrossar o caldo. E que mais? Outras marcas aí que vocês conhecem? Moça. Usei leite de moça. Omo. Pode falar, Ana. Omo para lavar a louça? Cotonete, gente. Todo mundo sabe o que é cotonete, né? Uma haste flexível. E por aí vai. Então, pessoal, o Eduardo Bovo, senta direito, por favor. Eu agradeço. Então, nós temos aí, pessoal, né, a substituição de um elemento por outro elemento. Quando você fala assim, ó. Peraí, deixa eu ver aqui no bate-papo. Não estou conseguindo ver agora. Tem que esperar. Quando você fala na substituição de um elemento pelo outro, li, quem escreveu O Menino do Pijama Listrado, você fala li John Boyne. Quando você fala li John Boyne, você não leu a pessoa do John Boyne. Você lê um livro que o John Boyne escreveu. Li Machado de Assis, li Drummond.
Ouvir Rita Lee fim de semana, ouvir Nirvana, Metallica, né? Você ouve a banda, você ouve músicas da banda, você lê livros daquele autor, você faz essa substituição, nós chamamos de metonímia. Outra coisa é quando a gente fala de remédio, tipo, eu tomei um Estomazil, ou eu tomei um Dorflex, uma coisa assim. E, na verdade, você tomou um analgésico, né? Você tomou um Estomazil, vamos colocar aí, seria, né, um remédio específico para azia estomacal, né? E por aí vai. Próxima figura aqui que nós vamos falar, pleonasmo. Pleonasmo é o subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, goteira no teto. Que mais, gente? Né? Tem várias outras aí. Entrar para água molhada. Entrar para dentro, sair para fora. Que mais? Vocês falaram? Água molhada. Subir para cima, né? Chuva de água. Ver com os olhos. Ver com os olhos. Ouvir com ouvidos. Ouvir com ouvidos. Fatos reais. Gente, era esse que eu queria lembrar. Todo filme fala baseado em fatos reais. Gente, se é fato, é real. O fato já é a realidade. A pessoa tem que ter uma certeza, e ele fala, tem que ter uma certeza absoluta. Gente, se a pessoa tem certeza, ela é absoluta. É a mesma coisa, né? Certeza absoluta, é isso aí. Gente, outra coisa que também as pessoas falam. Vamos escolher uma alternativa. Daí, da alternativa tem que ser outra. A alternativa é outra. Não é isso, gente? É uma escolha. Eu tenho que escolher. Então, já é uma ideia pleonástica. Vamos pegar aqui, deixa eu continuar o compartilhamento. Tem alguma tarefa semana que vem, Pro? Sim, senhor. Olha lá, ó. Aqui, ó. Achou? Essa é a tarefa. Você vai, tá. Faça os exercícios abaixo. Vou colocar aqui. E já tá lá a data de entrega, tá, gente? É na segunda-feira que antecede a nossa aula. Deixa eu já usar aqui. Pronto, tarefa. Que dia que dá? Hoje é dia 19. Então, a entrega tem que ser dia 25. Tá lá marcado e agendado para vocês no Sesflame. Ok? Outra figura de linguagem que eu quero falar para vocês aqui, ó. Vamos lá, vou continuar usando a anotação. A hipérbole, tá? Quando nós falamos de hipérbole, nós falamos na aula passada, ainda dentro do Meninos do Pijama Listrado, e eu falei para vocês que a hipérbole é uma figura de linguagem que ela consiste em fazer o quê? Exagerar as coisas. Deixa eu até achar que eu deixei marcado no meu livro. E eu pedi para vocês marcarem aí também. Falei. Você quase me matou de medo. Por quê? Eu acho que era desmanchar-se em lágrimas. Uma coisa assim. Exatamente. Porque é um exagero, né? As pessoas vão se desmanchar, ela vai derreter em lágrimas, né? Aqui, desmanchar-se em lágrimas. Muito bem, tá na página 21 do livro aí. Desmanchar-se em lágrimas, que é um exagero. Quando eu falo de hiper, eu falo de exagero. Então, a hipérbole é uma figura de linguagem que trabalha em cima do exagero. Já lhe disse 1 milhão de vezes. Não disse 1 milhão de vezes, né? Um exagero. Outra figura que eu quero falar para vocês, prosopopeia. A prosopopeia ou personificação, você dá uma característica humana a um ser que não é humano. Fazer o ratinho falar é uma característica que nós temos aí por meio de uma prosopopeia. A formiguinha disse para a cigarra, cantou, agora dança. Olha aí, gente. Formiga não fala, né, galera? Então, nós temos aí, você dá uma característica do ser humano, o sol saltou pela minha janela. O sol não salta, ele não tem pernas, ele não é humano. Então, não tem como. Eu adoro falar de figuras de linguagem, eu me divirto.
Porque as coisas, tipo, não têm uma lógica em si. Por isso que todos os termos estão sendo empregados no sentido conotativo. E o conotativo é a figuração, tudo no seu sentido figurado. Então, falamos de hipérbole, de prosopopeia, de metonímia, de metáfora, vamos para a ironia. Eu vou chegar e falar, Luísa, você foi bem na prova. O que você entendeu, Luísa? Abra o seu microfone aí e fala comigo, Luísa. O que você entendeu quando eu falei assim, Luísa, você foi bem na prova, hein? Que eu tirei uma boa nota. Você entendeu que você tirou uma boa nota quando eu fiz essa expressão aqui, Luísa? Você foi bem na prova, hein? Ah, tá. Não. Que eu estou dizendo algo com sentido contrário. Então, quando você afirma uma coisa, mas na verdade você quer dizer algo ao contrário do que está sendo dito, o que eu estou chamando aquilo ali? Eu estou falando que é uma ironia. Paixão, por que você está tampando a câmera aí? As pessoas que estão tentando atrapalhar as aulas todos os dias são muito legais. Não, mas está tentando atrapalhar, a gente exclui, não tem problema nenhum. Né, Paixão? E aí, Eles estão usando muito bem o tempo deles. E aí o negócio dessas pessoas aí é só deixar os caras que... Gente, a questão é a seguinte. Opa, baixou aqui sem querer. Pessoal, alguma dúvida com relação a essas figuras de linguagem que eu falei até agora? Olha, a gente já tinha aprendido, mas eu acho que eu pelo menos não lembro tudo certinho. Tá, mas agora a gente vai lembrar porque nós vamos ficar falando delas sempre, tá?